Quer vender de verdade por aqui no digital? Então pare de tentar falar com todo mundo. Conhecer o seu público é o primeiro passo para você conseguir fazer muitas vendas por aqui. E hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer para definir o seu público aqui no meio digital de forma prática e objetiva. Meu nome é Carol, fundadora da Astéria Digital, uma empresa de educação online. E por aqui a gente fala sobre criação de produtos digitais e como você pode fazer para se diferenciar aqui no meio digital e criar a sua audiência. Então vamos lá. Vamos conversar aqui de forma bem simples e objetiva, sem muitos rodeios, que é o que o pessoal faz quando vai falar sobre criação de audiência e definição de público para o seu canal digital, o seu perfil, o que quer que seja. Vamos começar do básico. Quantas marcas hoje institucionais você segue nas suas redes sociais? Se você pega o seu celular e abre o seu Instagram, quantas marcas você segue? Você segue a Coca-Cola? Você segue o Nubank, as Casas Bahia, você segue a Avan, a CIMED? Quantas marcas você segue hoje? Me conta. Por que eu tô te perguntando isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, se você define que você vai criar um perfil para sua empresa institucional nas redes sociais, você precisa entender o que aquelas pessoas esperam ver ali naquele perfil. E é por isso que a gente fala que pessoas se conectam com pessoas. Se você pega uma rede social como qualquer uma dessas empresas que eu comentei com você agora, eu duvido que você siga alguma dessas redes sociais e principalmente fique ansioso aguardando conteúdo e acompanhe alguma coisa dessas empresas nas redes sociais. Você imagina que você vai ficar por ali para você acompanhar alguma informação relevante, ou alguma coisa que você espere encontrar em um determinado momento e logo você vai parar de acompanhar aquela empresa. Tô errada? Então, primeiro de tudo, você tem que entender que o público que existe hoje, para você captar nas suas redes sociais, ele não é muito diferente de você. E o que você gosta de consumir? O que você gosta de assistir? Você gosta de ver conteúdos que contem histórias, que tenham uma sensação de continuidade, que te agreguem em alguma coisa. Quantas vezes você já foi para uma roda de conversa e você escutou alguém contando uma história sobre um produtor de conteúdo, ou um influenciador, ou uma pessoa que ele conheceu na internet, que faz tal coisa e que saiu disso e foi para isso? As pessoas, elas gostam de histórias. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é o tipo de história que a gente vai contar para o nosso público. Se você não sabe quem que é o seu público e se você não sabe para quem que você está falando, você vai acabar contando o tipo de história errada. Essas pessoas, elas não vão se conectar, elas vão acabar saindo, não vão te gerar engajamento algum, a sua audiência não vai aumentar e você, por consequência, não vai conseguir vender. E você vai ficar com aquela sensação de que, eu não sei o que eu faço, o que eu tô fazendo de errado, porque pra mim não tá dando certo. Então, presta bastante atenção, porque esse é um dos vídeos mais importantes e esse é um dos conteúdos mais importantes que você precisa levar em consideração antes de você criar um perfil ou de você criar um produto ou de você posicionar a sua marca aqui nas redes sociais para vender serviço, produto digital, produto físico, o que quer que seja, tá? Conhecer o seu público profundamente é o que transforma o seu seguidor em cliente. Então, partindo desse ponto, a gente vai fazer um exercício interessante hoje. Não imagine que esse aqui vai ser mais um vídeo no YouTube que você vai assistir, vai ter uma aulinha e você não vai ter que fazer nenhum tipo de exercício. Não, a gente vai sair daqui com a sua persona pronta. Pega papel e caneta, abre um Notion, abre um bloco de notas e vamos começar a tarefa. Primeiro a gente vai definir o básico do seu público ideal. O que é o básico do meu público ideal, Carol? Gênero, faixa etária, estado civil, profissão. Essas são algumas informações básicas sobre o seu público ideal. Então primeiro você vai definir, é homem ou mulher? Qual a idade dessa pessoa, mais ou menos? Se você já tiver clientes fora do digital, você pode pegar a pessoa que mais compra de você, a pessoa que você tem maior facilidade para vender dos clientes que você já tem, e você pode simplesmente duplicar essa pessoa. Com certeza existem mais pessoas como ela. Quem é essa pessoa? Qual a idade dela? Qual a profissão dela? O que ela faz? Ela é casada? Ela não é? Então essas informações são importantes. Então, no primeiro lugar, você vai escolher gênero, faixa etária, profissão, estado civil. Então, para fixar e ajudar vocês um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos aqui agora, enquanto vocês vão anotando aí o público de vocês. Então, se você é da área da saúde, especificamente uma nutricionista, vamos lá. A gente vai pensar aqui num público, mulheres de 30 a 45 anos, casadas ou solteiras, preocupadas com emagrecimento e a saúde hormonal. Pode ser um bom nicho. Da área de finanças, vamos supor que você seja um consultor financeiro, uma consultora financeira, né?
Pode ser homens, pode ser mulheres, você pode afunilar um pouco mais, tá? Mas assim, podem ser homens ou mulheres, a partir dos 28 anos, 28 a 50, CLT ou autônomos, que querem organizar suas finanças e começar a investir. Estão preocupados aí com a questão da aposentadoria. A gente vai entrar nessa parte depois, mas eu já estava me antecipando. Beleza, vamos supor que a gente vá para a área de skincare, né? Mulheres jovens, de 18 a 30 anos de idade, preocupadas com controle de oleosidade, acne da pele, solteiras, provavelmente. Qual seria a profissão dessa pessoa? E aí você teria que pensar. Daí a gente vai agora para a etapa 2, que é o exercício da gente entender dores e desejos desse público. Então agora a gente vai aprofundar aqui nas emoções do público que você escolheu. Essa pessoa, ela existe, então a todo momento a gente tem que se fazer perguntas e entender se o que a gente está esperando e escrevendo no papel é coeso. Porque o papel, ele aceita qualquer coisa, gente. Então, eu quero que vocês imaginem aqui um erro muito comum que a gente tem na hora da gente definir essa persona é o seguinte. Adianta você querer, por exemplo, captar um cliente que a renda familiar dessa pessoa seja de 20 mil reais, por exemplo, para ela conseguir comprar o seu serviço, né? Ela ganhar 8 mil e ser solteira e não ter ninguém para dividir a renda, para complementar a renda com ela, não adianta. Então é por isso que a gente tem que pensar em todos esses aspectos. E você tem que tomar muito cuidado, que isso é um erro muito comum. As pessoas, elas se esquecem que precisa fazer sentido, essa pessoa, ela precisa existir de fato. E o papel aceita qualquer coisa. Então assim, depois que você colocar todas as informações, você vem conferindo. Putz, isso aqui que eu coloquei realmente faz sentido? Eu vou conseguir uma pessoa com uma renda dessa se ela for solteira? Não. Tem várias outras particularidades que você pode observar. Então, por exemplo, às vezes essa pessoa, para comprar o seu produto, ela tem que ser mãe. Talvez ajude ela a ser casada, talvez não. Talvez ela ser a única pessoa que define, né, as decisões financeiras e sobre a criança, te auxilie no processo de vender o produto. Então você precisa ter isso muito bem mapeado, para você não correr o risco de ir atrás de um cliente que não é a pessoa que vai comprar de você. E um outro erro muito comum aqui que eu vejo, as pessoas, elas têm medo de ser muito específicas porque elas ficam assim, ai, mas será? Se eu for muito específica, talvez eu não consiga vender direito, vou vender para pouca gente. E aí ela quer ampliar um pouco a mensagem para tentar um público maior. Gente, olha a quantidade de pessoas que existem no mundo. O seu público, ele tem um tamanho. E é muito mais fácil você vender para aquele público que já sabe que é o seu produto, que já sabe que precisa do seu produto, do que você ficar tentando convencer pessoas que não precisam. Para você começar aqui no digital e pegar tração e pegar confiança de que você dá conta, é muito mais fácil você começar com um público pequeno e muito bem definido e depois você ir ampliando. Imagina o tanto que vai ser sofrido você ficar a vida inteira tentando convencer pessoas de que o seu produto é bom. Daqui a pouco você vai achar que isso aqui não é para você. Então, confia no processo, nicha, escolhe um público específico, certinho e segue nele. Depois que você já estiver vendendo, que você já estiver com uma graninha no bolso, aí você vai pensar em ampliar um pouco mais e pegar outro tipo de público. Enquanto você não fizer a sua primeira, segunda, terceira, 10ª venda, não faça isso. Isso é um dos principais erros que te faz, assim, desanimar demais aqui do digital. Então agora a gente vai aprofundar na parte de desejos e dores desse seu cliente. Você precisa se perguntar o seguinte: qual que é o maior problema que essa pessoa enfrenta? Qual o maior sonho, o maior desejo que essa pessoa tem? Essa pessoa que existe, que você anotou ali no seu bloco de notas ou no papel. Então, para a gente fixar, vamos voltar aos exemplos e eu vou seguir os mesmos exemplos da etapa anterior. Na área da saúde, né, das nutricionistas. Não conseguir emagrecer mesmo fazendo dieta. Muitas mulheres passam por isso e sentem esse problema, essa dor assim latente. Qual que é o desejo dessa mulher? Não é só emagrecer, é se sentir bonita. É se sentir bonita dentro de uma roupa, né? Ter mais autoestima, ter mais disposição, não ficar se comparando o tempo inteiro com outras pessoas, se achando feia, né? Não se sentir insegura. Da pessoa do nicho de finanças que precisa se organizar para poder começar a investir. Qual que é a maior dor dessa pessoa? Não viver no limite do cartão de crédito. Essa pessoa, ela vive no limite do cartão de crédito todos os meses. Qual que é o desejo dessa pessoa? Ter liberdade financeira, ter segurança para o futuro, não precisar contar com o INSS no futuro, porque ela vai investir e vai ter uma renda ali, não se sentir insegura com o que o governo vai fazer daqui a um tempo.
Esses são desejos dessa pessoa. Do cliente que a gente estava falando para a área de skincare e da beleza. Qual que é a dor dessa pessoa? A autoestima tá abalada porque a pele tá manchada, tá com acne. Ela não se sente bem em momento algum. Talvez, eu já vi até uma situação na internet esses dias que eu fiquei pensando. A mocinha ia casar e ela estava preocupada porque talvez nem a maquiagem do dia do casamento dela nas fotos ficassem boas, porque a pele dela estava toda cheia de acne, toda esburacada, irregular, né? Isso é uma dor que mexe muito na autoestima das mulheres e dos homens. Às vezes você quer ir para algum lugar e você não tem nem coragem de ir, porque nem a maquiagem já não tampa mais, sabe? Passa até um aspecto de desleixo, de falta de cuidado, né, da pessoa com a aparência. E qual que é o desejo dessa pessoa? Se sentir bonita. Talvez ela entre nos lugares e ela fique já com aquela sensação de que todo mundo tá olhando pra ela, porque a pele tá muito marcada, ela não quer mais sentir isso. Ela quer ter confiança pra entrar no lugar e ter certeza de que ninguém tá olhando pra ela, achando ela estranha, achando ela feia. Então você vai pegar agora, com base no público que você definiu, e você vai listar. Quais são? Você pode listar 3 principais dores dessa pessoa, dores emocionais mesmo, assim, tipo, o que essa pessoa deixa de fazer porque ela não tem o resultado que você pode proporcionar para ela. E qual que é o maior desejo dessa pessoa? Anota aí, tô te esperando. E aí agora a gente vai pro exercício 3. A gente vai falar sobre estilo de vida e consumo de informação. O que isso quer dizer, Carol? Você precisa entender como que o seu público consome conteúdo. Onde esse público passa mais tempo online? É no Instagram? É no YouTube? É no TikTok? É no Threads? É no Reddit? Em qual plataforma? É no X? Em qual plataforma essa pessoa consome conteúdo? Qual que é o tipo de conteúdo que essa pessoa gosta de acompanhar? É vídeo? É texto? É foto? É podcast? Áudio? Como que essa pessoa gosta de consumir conteúdo? Então vamos supor que para um cliente da área da saúde, essa pessoa gosta de consumir conteúdo via Instagram e YouTube. Dicas de receitas, dicas para alimentação saudável e rápida. Então você vai produzir conteúdo no Instagram ou no YouTube. Pode parecer muito bobo e óbvio, mas tem muita gente que não segue essa orientação básica. Finanças. Normalmente esse público ele gosta de conteúdos mais longos, podcast, YouTube, talvez até carrosséis em texto, com gráficos, enfim. Produza conteúdo nesse formato. Beleza, TikTok e Instagram. Então é uma pessoa mais voltada para estética, ela gosta de fotos mais aesthetic, como o pessoal fala, né? Então é aquele feed mais bonito, harmonioso, são conteúdos mais orgânicos do TikTok, de rotina, pessoas se maquiando, conversando sobre algumas coisas. Produza conteúdo nesse aspecto. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar cuidado e prestar atenção para que o seu conteúdo agrade o seu público. Ah, Carol, mas o ambiente que eu tenho aqui é feio, a sala da minha casa é feia e eu quero falar para pessoas do nicho da beleza. Produza um cenário bonito para gravar seus vídeos. Você tem que fazer com que o seu cliente queira ver os seus vídeos. É tão simples quanto parece. E quarto ponto, você vai ter que alinhar a dor do seu cliente com o conteúdo que você tem que produzir. É basicamente isso. Então deixa eu pegar aqui alguns exemplos. O seu conteúdo ele precisa conversar com a dor desse cliente. Então, baseado nesses exemplos que eu estava dando aqui agora, vamos pensar aqui no que a gente pode explorar. Vamos lá. Saúde. No caso da nutricionista, né? A gente pode fazer um conteúdo assim. Você começa listando um dos erros. Por exemplo, fim de semana, você come direitinho a semana toda e aí no fim de semana você mete o pé na jaca. Esse é um dos erros que te impede de emagrecer. E aí você destrincha ao longo do conteúdo quais são os outros. Ou você faz um para cada erro, né? Mas você sempre começa o vídeo ou o conteúdo conectando com aquele erro específico. O que a pessoa faz, qual que é a situação que ela faz que mantém ela naquele vício ali, naquele ciclo vicioso, né? Finanças, você pode conectar com a pessoa, né? Se você tá esperando que você vai conseguir se aposentar e tem menos de 40 anos, sei lá, eu sinto lhe informar, não é bem assim. E aí você começa o conteúdo explicando a situação e aí você dá o conteúdo lá no meio, como que ela pode fazer para começar a investir, para montar uma aposentadoria para ela, a médio e longo prazo. Rotina de skincare para eliminar acne em até 30 dias. E aí você faz o conteúdo mostrando qual que é a rotina que a pessoa precisa seguir. Então agora você já sabe como começar, você anotou tudo no papel. Eu quero que você comente aqui para mim qual que é o seu público, o que você definiu, que eu vou entrar aqui nos comentários e vou ajudar vocês, se ficou com alguma dúvida ainda,
para vocês poderem começar a produzir conteúdo e começar a desenvolver um produto. Sem essa primeira etapa muito bem mapeada, eu acho difícil que você tenha resultado. E se você já estava batendo cabeça, mas não tinha feito isso ainda, me conta aqui há quanto tempo você estava parado sem saber que esse era um dos principais erros que estava te travando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, que ajuda bastante para que ele seja entregue para outras pessoas. E eu quero trocar ideia com vocês, eu quero entender se vocês gostaram do formato de vídeo, se a dinâmica foi valiosa, o que foi mais interessante para vocês aqui e o que vocês acham que a gente poderia acrescentar mais para desenvolver melhor essa persona de vocês, que todo mundo tanto fala.